Olá, internet! Então a ideia desse vídeo agora hoje é desenvolver um pouco aqui o que eu estou fazendo nas aulas de arqueologia que eu estou ministrando lá na Escola Amorim Lima. A ideia é passar uma visão geral da arqueologia, com o objetivo de educar o olhar para a materialidade, para os objetos, para a paisagem, coisas assim. Nessa aula, que seria correspondente à nossa aula 2 lá, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que eu falei na aula 1, porque naquele momento muitos alunos haviam faltado. Então eu vou recapitular mais rapidamente, talvez aqui no vídeo eu possa me demorar um pouco mais, e depois eu dou prosseguimento e vou mostrar como que a gente vai descrever um objeto na arqueologia, tá bom? Então, aí estão os meus dados, né? A minha orientadora, a professora Elaine Irata, e eu trabalho pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, com financiamento da CAPES, fazendo meu mestrado com financiamento da CAPES, e eu faço parte do LABECA, o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga. Pois bem, eu gosto de começar com alguns slides anteriores sobre como está a qualidade, como está a questão do país, porque isso tem um reflexo direto na arqueologia. A arqueologia por muito tempo foi tida como uma disciplina onde não era necessário a gente prestar atenção na política, como se fosse uma disciplina neutra, que pudesse apenas ficar tirando medidas de objeto, tentando explicar como eles funcionavam, e que o próprio ambiente do arqueólogo não influenciaria nas suas inferências. E hoje em dia a gente já sabe que isso é totalmente um absurdo, isso é totalmente um pensamento atrasado, retrógrado, que não faz mais sentido. O arqueólogo, sim, ele está sim, influenciado pelas condições do seu país. E aqui no Brasil não seria diferente. Então, já para começar, porque todo momento de crise, como nós estamos vivendo aqui desde pelo menos 2015, e agora de uma forma mais severa, com risco de recessão profunda, até depressão, em 2019, é bom que a gente faça uma espécie de musculação na autoestima aqui, só para a gente ter uma ideia que o nosso país não é miserável como pintam, não é um lugar que não tem saída como pintam. Ele tem sim. Então vamos lá só para ver alguns dados. Então o PIB de 2018 foi por volta de 2,14 trilhões de dólares. O que significa isso? Que nós somos ali a oitava, nona economia do mundo. Só para vocês terem uma referência, os Estados Unidos é a primeira, tem 20 trilhões de dólares, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que o Brasil não está assim tão longe não. Nona economia do mundo é um senhor lugar. Nosso gasto com educação é 6% do PIB. É um gasto baixíssimo para os níveis dos nossos problemas. Nós temos um analfabetismo funcional estourando, nós temos uma quantidade de analfabetos gigante. Então, para a magnitude dos nossos problemas, 6% do PIB é quase nada. Se a gente for pegar os países que tinham esses mesmos problemas e tentaram resolver no passado, os especialistas chegam a ideia de que pelo menos 10% deveria ser investido. Isso é possível, isso é totalmente factível, tá? Mas por enquanto estamos em 6%. O nosso país ele tem a maior diversidade natural do mundo, em plantas, em animais, em riqueza cultural. Nós somos, eu acho, o maior melting pot do mundo, que é essa mistura de culturas totalmente diferentes, mas que aqui convivem, vira e mexe com algum outro conflito, mas convivem. Nós temos a maior quantidade de terra agriculturável do mundo, mesmo se a gente considerar as terras que não foram desmatadas, tá? Só as terras que seriam para cultivo e não de preservação, mesmo assim já seria uma quantidade enorme de terra agriculturável. Em 2017, nós aumentamos a nossa fronteira agrícola aumentamos a nossa produção sem aumentar consideravelmente a fronteira agrícola. Agora em 2019 nós estamos com uma quantidade absurda de desmatamento, vocês devem ter visto as notícias. Mas a nossa terra é boa, isso significa que a nossa terra é boa. Ela tem bastante nutriente, ela é bastante fértil. A China, por exemplo, com aquele tamanho todo, como a população dela é muito grande, a China precisa do Brasil para comer. Ela precisa comprar seu alimento. E isso poderia ser uma estratégia do Brasil também. Nós temos uma grande reserva mineral, metálicos e não metálicos. Se vocês pensarem pelo menos no ferro, que é o nosso carro-chefe das commodities, o ferro, você raspa o chão, você consegue vender. E muita coisa no nosso subsolo nós sequer sabemos a quantidade de riqueza. Enorme quantidade de petróleo, total ainda desconhecido. Não é à toa que todos os olhos do mundo estão crescendo para cima do Brasil. A quantidade de petróleo que a gente tem é absurda. E isso daria conta do ciclo final do petróleo. Nós poderíamos fazer isso, usar esse petróleo para desenvolver tecnologia para poder passar pelo ciclo do petróleo quando ele acabar. Porque ele vai inevitavelmente se encerrar em, 50 anos. Seja pela sua escassez, seja pela a poluição que ele gera.
matriz energética mais barata e limpa do mundo é a hidrelétrica. Eu sei, ela causa impacto ambiental, como não poderia, ela alaga regiões inteiras. Porém, ela é a mais barata do mundo. Ela é módica para chegar, sei lá na favela, para chegar lá na periferia mais distante, com um preço acessível. Ela ainda é a mais acessível nesse ponto de vista, e ela é limpa. A de hidrogênio seria ideal? A de hidrogênio seria linda se você pudesse usar, mas a gente não tem condições de fazer uma usina gigantesca de hidrogênio ainda. O Brasil é o maior produtor mundial de proteína animal e vegetal. Também temos 12% da água doce do planeta, e isso é muito. Só se a gente pensar no aquífero Guarani, que nem sequer nós usamos ainda, porque não há necessidade, nós temos uma riqueza muito grande em água, que é um bem extremamente valioso. Não é à toa também que diversas empresas estão de olho no aquífero Guarani. Se vocês quiserem colocar no Google aí, tem a Nestlé e tal, estava de olho. Dá uma googada aí depois. Ponto de vista social. Todo mundo escreve, produz conhecimento e fala a partir de um ponto de vista social, ou seja, de uma certa camada, com certos interesses. Nem todo mundo vai falar isso para vocês, mas eu estou aqui para apresentar o meu, porque assim vocês já sabem da onde eu vim, um pouquinho da minha história e afins. Eu não acredito em meritocracia, eu acho isso uma besteira. Seria lindo se fosse, mas não acontece, porque a meritocracia prega que basta que você se esforce bastante e você vai conseguir vencer na vida. Ok, isso é necessário? É suficiente? Não. Vocês vão precisar de pessoas ajudando vocês e oportunidades. Porque sem pessoas ajudando vocês e oportunidades, não importa que você se esforce, você não durma, você estude todos os santos dias. Se você não tiver um lugar para prestar uma prova e tiver de barriga cheia, por exemplo, você não vai conseguir fazer essa prova. Então, a meritocracia, como ela é pregada, às vezes meio a esmo no mundo, ela é meio torta. Temos aí a minha classe social, né? A formação toda em escola pública, então me formei em escola pública, fiz Senai, depois eu fiz cursinho, me formei em física, o bacharel em história e o mestrado em arqueologia que estou fazendo atualmente, só para vocês terem uma ideia de onde eu vim. E ali, lógico, não menos importante, eu sou filho de um metalúrgico e uma dona de casa. Então eu não sou nenhum barão, eu não vim da classe elitista do país, eu sequer consigo pensar nisso, essa bolha, entendeu? Vamos falar um pouco das universidades. Por quê? Porque o arqueólogo ele sai de algum lugar, certo? E normalmente no Brasil ele é formado nas universidades. Aonde, Felipe? Vamos chegar lá, na pública ou na particular? Como essa aula, esse é um slide de uma outra apresentação, mas eu gosto sempre de trazer o aspecto aqui das universidades públicas e particulares, para a gente parar de ter aquele raciocínio dicotômico, pouco aprofundado, pouco reflexivo. Nós temos as universidades, primeiro eu quero falar das públicas, tá? Então, federais, estaduais, como a USP, a Unicamp, a Federal Fluminense. A revista britânica Times Higher Education, 2018, ela colocou lá que 8 das 12 melhores universidades da América Latina são brasileiras. Eu fiz questão de grifar ali. E dessas, apenas a PUC do Rio de Janeiro é particular. O resto são todas públicas. A Andifes, né, essa Associação Nacional das Instituições Federais do Ensino Superior, né, colocou já em 2018 uma pesquisa que ela fez, se baseando nas condições econômicas, socioeconômicas dos seus alunos, e ela chegou à seguinte conclusão, que 7 em cada 10 estudantes, ou seja, 70% dos estudantes de federais são de baixa renda. Mas, Felipe, o que é de baixa renda? O que eles estão considerando aqui de baixa renda é o corte que a gente tem para conseguir, por exemplo, o passe livre, que é 1,5 salário mínimo per capita. Eu sei, isso deve dar mais ou menos R$1.400 mais ou menos por cabeça. Você junta todas as riquezas, todo o rendimento da família e divide pelo número de pessoas. Mais ou menos R$1.400 por cabeça. É a classe mais miserável? Não. Mas também não dá para a gente falar que estuda em universidade pública apenas barão, apenas filho de marajá. Isso não acontece por fatores muito simples. Uma que nós não temos tantos marajás assim. Os marajás não fazem filho igual coelho. Alguns até fazem. Mas normalmente eles vão estudar fora. Ou eles não vão estudar, eles vão só administrar as coisas dos pais. Ou eles vão fazer em outro lugar que é um pouco menos rígido, muito menos, que cobra muito menos do aluno. Então faz sentido eles não estarem na universidade pública. Mas tem lá? Um ou outro tem. É inevitável. Mas eu estou há 10 anos na Universidade de São Paulo. E eu não conheço esses príncipes, princesas. Conheço gente bem de vida e gente como a gente. Então vamos lá.
A universidade pública ela tem um tripé de funcionamento, é o seu espírito. Ela é baseada no quê? No ensino, que é quando o professor está ensinando os seus alunos ali de graduação, a profissão para eles, né? Professor, médico, advogado, engenheiro, filósofo, e aí vai. Pesquisa, que é o momento que eles estão fazendo pesquisa, são investimentos de longo prazo, longa maturação, e que eu não tenho certeza se esse investimento vai retornar em benefício social ou lucrativo. Guardem isso que vai ser importante lá na frente. Então, máquinas, remédios, fertilizantes, vacinas, meio diagnóstico, aplicativos, livros, filmes. Eu sempre trago o exemplo do professor Miguel Ângelo Nicoleles, que ele desenvolveu uma técnica lá, junto com outra equipe do exterior, claro. Ele é professor de universidade pública, para ajudar as pessoas que tiveram algum tipo de fratura na coluna e tiveram em certos locais, né, da coluna espinal. Essa cirurgia que eles desenvolveram pode trazer as pessoas a andar de novo. A pessoa que era paraplégica, ela volta a andar. Ela pode voltar a andar. Ela não vai jogar futebol, mas ela vai voltar a andar. E eu tive uma experiência sobre isso. Eu conheço um colega que passou por essa cirurgia. E isso é pesquisa que foi desenvolvida na universidade pública, o dinheiro público. Isso é um retorno, lucro? Não, não é um lucro capital que a gente chama, né? O pessoal gosta de chamar essas coisas. Não vai dar dinheiro. Mesmo que essa pessoa aí gaste bastante dinheiro, ela não vai ser suficiente para dar dinheiro por conta dessa pesquisa. Essa pesquisa teve um retorno social, animal, explosivo. Então, pesquisa precisa de investimento. Extensão. Extensão é quando a universidade pega o que ela produziu e devolve para a sociedade. Seja na forma de cursos de extensão, eu dei o exemplo aí do curso de extensão da FEFELESH. Se você clicar no Google com essas tags que eu coloquei, você vai encontrar lá vários cursos gratuitos de extensão. Alguns raramente são cobrados algum tipo de taxa, mas a maioria deles é gratuita, aberta a todo o público da sociedade, não tem pré-requisito e tem certificado. A entrada é via o Enem, isso eu não vou trabalhar aqui, porque não é importante para o que a gente está trabalhando na sala de aula. As universidades particulares, PUC, Mackenzie, Unip, Unis, Uninove, etc. Ela tem também o seu foco baseado no ensino. Então, estão lá ensinando profissões. Administrador de empresas, engenheiros, advogados, médicos, filósofos, professores, etc. Um pilar. O outro pilar que eu quero que vocês lembrem é o modelo empresarial. Então, a universidade particular é uma espécie de empresa. Então, como funciona uma empresa? Pensando no lucro, certo? Por quê? Não demonizem o lucro, que essa não é a ideia do vídeo, tá? Porque o açougueiro precisa de um lucro. Para quê? Para ele poder comer e cuidar da sua família. O padeiro precisa de um lucro para ele comer, o dono da padaria, né? Para ele comer e também cuidar da sua família. Então, o dono da banca de jornal também. O dono da empresa, né, da universidade particular, qualquer que seja o arranjo institucional ali, haverá um lucro. E o lucro, gente, ele não conversa bem com investimento. É por isso, com pesquisa. Por isso que as universidades particulares não fazem pesquisa. Ponham isso na cabeça. Não fazem. Vocês colocarem na internet aí, vocês vão ver que mais de 90% das pesquisas no Brasil são feitas por universidades públicas, com dinheiro público. Se vocês forem nos Estados Unidos, vocês vão ver isso também. Pesquisa lá é dinheiro público enfiado. Pesquisem como a internet surgiu. Vocês vão ter uma surpresa. Mas não demonizem isso. O que eu quero dizer é que você não pode fazer pesquisa se você não investir alguma coisa. Só que o investimento tem que ser de longo prazo e você não sabe quando retorna. E você não sabe quando retorna se é lucro que vai vir dinheiro ou de forma social. E para uma empresa, gente, não há. Quem já tem o mínimo de conhecimento do setor privado, tal, uma empresa não consegue trabalhar com esse tipo de investimento. Eu vou investir agora para saber quando, que eu não sei nem quando vai vir o dinheiro. Ou que ele não vai vir, talvez ele venha com benefício social. A empresa quebra. Então, pela própria natureza dela, a pesquisa não conversa muito bem com as universidades particulares. Existe, é lógico que existe, a PUC faz, o Mackenzie faz, elas fazem uma ou outra pesquisa, geralmente é uma coisa mais pontual, não é de longa maturação como a gente tem nas universidades públicas, tudo bem? Quem forma professores? No Brasil, essa é a pirâmide. As universidades públicas, elas formam professores para o ensino básico, como eu. Elas vão formar também professores que vão dar aula nas universidades particulares, que por suas vezes vão formar mais professores para o ensino básico. Entenderam o fluxo? Só que a fonte
são as universidades públicas. Se você corta essa fonte, você destrói essa pirâmide. Você vai ter uma formação insuficiente de professores, muito maior do que hoje. Por isso a importância da manutenção das universidades. E isso para outras profissões também, tá? Não é só exclusivamente de professor. Por quê? Porque o mestrado e o doutorado, que são os pré-requisitos para você dar aula numa universidade particular ou pública, ou tanto faz, você só faz esse tipo de coisa, mestrado e doutorado, normalmente nas universidades públicas. Porque um mestrado e um doutorado numa particular custa assim uma coisa absurda. Coisa de mais de 5 mil por mês, 2 mil por mês. Vocês podem tacar depois no Google, aqui do ladinho, abre uma aba e dá uma pesquisada. Quem aguenta pagar isso? Pouquíssimas pessoas. Se tivéssemos apenas as particulares, nós teríamos uma formação minúscula de professores universitários e uma minúscula formação dos outros tipos de profissionais. Tudo isso para a gente chegar na arqueologia. De onde veio o arqueólogo no Brasil? Normalmente das universidades públicas. Na graduação, nós temos Federal de Sergipe, Piauí tem curso de graduação de arqueologia, de Pernambuco, e aí vai. A PUC de Goiás também tem um curso de graduação em arqueologia, mas vocês vão bater o olho aí, vocês vão perceber que a maioria delas é o quê? Universidade pública, estadual ou federal. Como mestrado e doutorado, ou seja, na pós-graduação, depois que você se graduou, você também tem lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí tem vários federais, né? A USP, a Universidade de São Paulo, que é onde eu faço, para você se formar como um arqueólogo. Então é daí que vem o arqueólogo. Como eu disse para vocês, o que a arqueologia estuda? Na aula passada eu tinha falado, ela estuda cultura material para poder chegar na sociedade, não é o machado pelo machado. Ela estuda a totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, como parte de uma cultura total, material e imaterial, diz o professor Funari no livro dele de 88. Mas o que é isso? Ele estuda a cultura material, que é tudo aquilo que o ser humano se apropriou, mas é diferente da natureza. Então ele pegou uma pedra, e uma rocha, e ele foi lá, lapidou ela e depois encabou ela, transformando ela num machado. Ora, isso interessa a arqueologia. Se fosse só a rocha não. A rocha é para outro tipo de área. Também traz informações para o arqueólogo, com certeza, mas não é o nosso objeto de estudo. Por exemplo, as pirâmides são objeto do arqueólogo? São. Aquele templo ali, que é o templo, se eu não me engano, o templo da Concórdia em Agrigento. Enorme, bonito, lindo. Mas é objeto da arqueologia? É. Estão vendo que essas duas construções têm ali a mão do ser humano? Então isso é objeto da arqueologia, sim. Mais alguns exemplos. Temos ali uma moeda, aqui logo à esquerda, né? De vocês, uma moeda com um anverso de Atena, a cabeça de Atena e o seu elmo, e no reverso a coruja. Provavelmente é uma moeda de Atenas. É objeto da arqueologia? Opa, se é. Metal, trabalhar o metal, bater a moeda, tem aí a apropriação humana da natureza transformando em uma outra coisa. Também é matéria da arqueologia. A cerâmica, ali eu trouxe as figuras negras, as figuras vermelhas ali, a ânfora, tal. É matéria da arqueologia, objeto? É. Ponta de flecha? É, também. Esses chinelos aqui, parece um chinelo, né? Se eu não me engano, é egípcio. Também é matéria da arqueologia. O aríbalo, esse material cerâmico aqui, também é. Também. E o elmo, também faz parte. Estão vendo? Cultura material, onde houve transformação. Eu vou falar isso 50 vezes ao longo do curso, para que a gente grave, porque isso não é automático. A planta de cidades, a arqueologia estuda cidades? Opa, se estuda. As plantinhas é uma das coisas que eu estudo, inclusive. Mobiliário funerários, enterramentos. A pessoa era enterrada com vaso, com espada, com cavalo. O que ela era? Ela era cremada, ela era inumada? Isso também é objeto de estudo da arqueologia. A construção das casas também é objeto da arqueologia. O que não é objeto da arqueologia? Dinossauro. Ah, mas e se o arqueólogo encontrar um tiranossauro rex com asas? Deve ser legal, muito louco. Mas ele não é objeto assim primevo da arqueologia. Ele vai olhar, vai falar que nossa, que legal, vai descrever bonitinho e vai chamar o paleontólogo, porque o paleontólogo é o cara que se formou nisso, o cara ou a mulher que se formou nisso e conhece os dinossauros muito melhor. Então vai saber que aquele ossinho ali é por causa disso, aquele tiranossauro é da espécie tal, que é do período tal, Jurássico, Triássico, aí vai. E vai ver por que ele tem asas.
Temos a bioarqueologia, que vai cuidar mais desses resquícios que nós temos, por exemplo, na forma de esqueletos. A bioarqueologia é que vai cuidar. Por exemplo, a osteologia, que estuda especificamente os esqueletos. É uma especialização maior ainda. Se o arqueólogo encontrar um corpinho lá, ele vai fazer o quê? Ele vai lá desenhar, vai ver como o corpinho está lá, detalhar muito bem a sua posição, em que nível estratigráfico ele está, que a gente vai falar disso mais para frente. E depois ele vai chamar o cara que é especialista nisso. Ô moço, vem cá, achei um negócio para você. E aí o cara vai estudar mais a fundo e vai passar as informações para o arqueólogo. Informação a gente nunca ignora, nunca, põe na cabeça. A gente quer goste ou quer não goste. Rochas. Opa, rocha a gente não estuda. Quem estuda é o geólogo. É importante para a gente? Também, mas quem sabe mais é o geólogo. E a fonte escrita? O arqueólogo também usa? Ele pode usar. É a sua fonte prioritária? Não, a fonte prioritária do arqueólogo é a cultura material. Mas ela conversa. Percebam que a arqueologia ela é multidisciplinar por definição, porque ela vai conversar com todos esses outros dados que podem aparecer no nosso campo, por exemplo, na nossa escavação. Estou escavando um sítio que um autor antigo já mencionou. Opa, a história está comigo. Achei um dinossauro lá. Eu vou pedir alguma coisa para a paleontologia. Por que o dinossauro está lá? Restos humanos, esqueletos, rochas, tudo isso, todas essas informações o arqueólogo vai usar para si. Mas não é exatamente isso que ele trabalha. Agora a gente vai fazer um exercício de descrição. Eu vou pedir para vocês fazer esse exercício na casa de vocês. Vocês vão escolher qualquer objeto. Eu peço que seja um objeto mais antigo que vocês, então que tenha mais de 14, 15 anos, e vocês vão descrever ele. Mas como, Felipe? Segundo um roteirinho que eu passei aqui e vou dar na mão de cada um. Na sala, acabei passando. Algumas características que eu quero que vocês observem no objeto. Por exemplo, eu trouxe aqui o relógio do meu avô. O relógio do meu avô provavelmente é uma fabricação ali dos anos 30, dos anos 40, estourando. E esse relógio tem entre 60 e 50 anos, pelo menos, pelo que eu andei apurando. E ele ainda funciona. Então, nós vamos usar o relógio para podermos aprender como olhar um objeto, porque ele é um objeto que nós conhecemos a função, conhecemos como descrever ele com muito mais facilidade. Então, nós vamos partir de um objeto que nós conhecemos para tentar descrever um objeto que nós não conhecemos. Achamos ali na escavação, por exemplo, como que a gente descreve do modo mais abstrato, do modo mais neutro possível, do modo mais claro também. Então vamos lá, quantas características físicas dele? Qual é a cor? Bom, no caso do relógio, ele é branco, os ponteiros dourado e nós temos ali a graduação preta. Tem cheiro? Não, ele é inodoro. Ele tem som? Ele tem o tic-tac dos ponteiros, comum dos relógios. Ele não tem um som oco, porque há as engrenagens dentro de todos os mecanismos. Ele tem... Quais são suas dimensões? Então, quando nós temos um objeto que ele é redondo, ele é uma circunferência praticamente, nós medimos o diâmetro dele. Nós podemos medir com uma série de equipamentos, que eu vou trazer em oportunidade melhor para vocês, como o paquímetro. Mas nós vamos usar a régua, vocês vão medir do jeito mais convencional, mais tranquilinho da vida. Vocês vão medir o diâmetro do objeto de vocês. No caso, né, vocês vão medir a altura, o comprimento e a largura. Se for um objeto assim, vocês podem pegar o diâmetro. Então, o diâmetro desse relógio é mais ou menos 4,5 centímetros. Tem que colocar unidade, porque senão eu não sei se está falando em metros, milímetros, eu não tenho ideia. A espessura. Então, a espessura ali do meu reloginho é 0,8 centímetros. Do que ele é feito? À primeira vista, eu não sei exatamente qual metal é esse. Não é ouro, porque meu avô nunca teria. Meu avô era jardineiro, ele jamais conseguiria comprar um relógio de ouro. Esse relógio ele é feito basicamente de metal, plástico e vidro. O que mais? É um material natural ou manufaturado? É um objeto completo? Foi alterado, adaptado ou acrescentado a um outro? Tudo isso eu estou lendo da fichinha que eu passei em sala. Em caso positivo, como? Bom, no nosso caso aqui do meu relógio, ele é um objeto manufaturado, completo, inalterado e bem conservado. Quanto à construção dele, foi feito à mão ou à máquina? Foi feito em um molde ou em peças? Se forem várias peças, né? Como elas foram fixadas? Bom, foi feita uma máquina. É composto de diversas peças de tamanhos e formatos diferentes, unidas por encaixes e parafusos.
quanto à função utilizada. Para que ele foi feito? Ele foi feito basicamente para mensurar o tempo, mostrar as horas, minutos e segundos. Como o objeto tem sido usado? Esse tipo de objeto ele está em desuso ultimamente, contemporaneamente. As pessoas estão usando o próprio celular para consultar o horário. Então, o relógio que só marca as horas está meio em desuso. Seu uso se modificou? Como? Por quê? Ele ainda serve para marcar as horas do dia, mas o tipo de relógio de bolso foi substituído pelo de pulso e recentemente pelo celular. E nós podemos ver que ele tem uma facilidade tanto no manuseio quanto na portabilidade. Eu posso carregar ele para vários lugares. Eu ponho no bolso e vou embora. Quanto ao design, está bem projetado? Eu coloquei que sim, suas peças têm um bom acabamento e são regulares. Ele é redondinho, bonitinho. O objeto exerce bem a função? O material utilizado é adequado? Por quê? Falei que ele exerce sim a função dele. Ele marca com perfeição o tempo. É prático, leve e cabe num bolso de calça ou camisa. É decorado? Como? Além da marcação dos números da empresa que o construiu, nós temos que o relógio também tem uma decoração figurada. Não, ele não possui uma decoração figurada, apenas o seu brilho dourado. Você gosta de sua aparência? Eu gosto da aparência do relógio. É um relógio simples, mas eu tenho grande estima pelo relógio. Outras pessoas gostariam da aparência do objeto? Por quê? Eu acho que hoje em dia muitas pessoas acham ele cult, né? Mais legal, meio retrô assim. Na época também eu acho que era de gosto comum, porque eu pesquisei, ele foi fabricado um número considerável, ele era bastante popular na época. Não que todo mundo poderia comprar, mas ele era bastante popular. E ele é da primeira metade do século XX, né, gente? Quanto ao valor do relógio, quanto ele custou na época de sua compra? Eu revirei a internet e não consegui achar. Eu imagino que ele não deva ser muito barato, e vocês vão ver por quê quando eu começar a mostrar para vocês de onde ele veio. Quanto custa atualmente? Bom, um relógio do mesmo modelo varia de R$50 até R$300, os luxuosos até, sei lá, R$1.000, dependendo do material. Se ele for de ouro, então, nem se fala. Quanto ele vale para mim? Para mim ele é inestimável, porque ele tem um valor de memória, ele tem um valor afetivo, de recordação. Então eu não colocaria um preço nesse relógio. Eu não teria como colocar um preço, é algo extremamente subjetivo para mim. Quanto à sociedade que o produziu? Qual sociedade o produziu? Brasil, Estados Unidos, China? Na realidade, quem produziu foi a sociedade contemporânea da primeira metade do século XX. Quem nessa sociedade o produziu? Uma fábrica de relógios, suíça, detinha as máquinas e as peças. Porém, sua produção se deu pelos trabalhadores. Isso foi produzido na Suíça. O Brasil não produzia relógio na primeira metade do século XX. O Brasil produzia pouquíssimas coisas, talvez picaretas, marretas, mas coisas sofisticadas assim não, tinham que ser importadas. Como a importação não é na nossa moeda, muito provavelmente esse relógio era caro para ser importado. Por isso que eu acredito que isso aqui custava caro. Como chegou nas mãos do meu avô, eu ainda não descobri. Quem nessa sociedade produziu? Já falei. Quem utilizou? As pessoas de classe baixa e alta, que sabiam ler os números e possuíam dinheiro para sua compra. Uma pessoa de classe baixa, não miserável, classe baixa, conseguiria comprar um relógio desse se ela acumulasse dinheiro, se ela guardasse, se ela tivesse possibilidade de. Quando e onde foi produzido? Ele foi produzido na Suíça na primeira metade do século XX. Este objeto também é encontrado em outras sociedades? Várias. Relógios são encontrados desde muito tempo. Desde muito tempo as pessoas precisam mensurar o tempo, e de formas diferentes. Conforme foi avançando a necessidade da gente mensurar o tempo de forma precisa, a sofisticação dos relógios foi aumentando. Então, um relógio, por exemplo, de ponteiro, o relógio que a gente tem assim, ele é de 1500 mais ou menos. E ele foi ficando cada vez mais preciso, impulsionado aí com certeza pelas mudanças socioeconômicas, a necessidade de marcar o horário de ponto dos trabalhadores, o ritmo de trabalho, etc. É mais ou menos isso que eu quero que vocês façam na atividade em casa. Então vocês vão pegar lá algum objeto de vocês e vão fazer para mim um detalhamento nesse nível. Porque eu quero saber de onde veio, que soldado produziu. Isso provavelmente no objeto vai estar escrito. Se não, vocês podem procurar na internet, não tem nenhum problema. Procurem na internet quanto custou, quanto vale hoje, etc. Aí na próxima aula vocês vão trazer tudo isso escrito e nós vamos trabalhar aqui na aula. Eu vou chamar um ou outro para falar qual objeto que trouxe, como foi, se conseguiu medir, vou dar umas dicas de como medir e tudo mais.